Eu sou Yuri Moura e está começando mais um Falando Sério, programa que você acompanha toda segunda-feira e toda quinta às 17h15, aqui no canal 19, sua TV Vila Imperial. Hoje, como sempre, você acompanha as nossas colunas e fica por dentro do que acontece em Petrópolis. Ao meu lado já tem o Wagner Costa, que é do movimento Petrópolis Povo do Santo contra a Intolerância Religiosa. Tudo bem, Wagner? Tudo bem, Yuri. Boa tarde, Boa obrigado tarde. pela presença. Eu que agradeço aí pelo convite, né? E peço a Gô, meu pai de santo, meus mais velhos, meus mais novos, né? Para a gente poder falar do povo de santo aí com você. Agradeço o convite de prontidão aí, nosso amigo, parceiro para todas as horas, né? Perfeito. E nosso grupo está um grupo muito coeso, muito fechado. Nós estamos procurando agora divulgar mais esse movimento dentro de Petrópolis, né? E a gente ir contra a intolerância religiosa, que é um caso sério no nosso Brasil. E principalmente aqui no município. Isso, exatamente. Então, a ideia é basicamente essa. O movimento Povo do Santo, Petrópolis, Povo do Santo contra a Intolerância, nasce de grupos, de militantes, de fiéis às religiões afro-brasileiras, que estão incomodados, obviamente, com o desrespeito, a discriminação, o preconceito, a ignorância em torno do que são, de fato, as religiões afro-brasileiras. É isso? Perfeitamente. A gente tem no final do ano passado, início desse ano, saiu um resultado do Disque 100, que fala só no ano de 2015, teve quase 700 casos de intolerância no Brasil, onde o maior foco se encontra no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, e 70% desses casos de intolerâncias, mais do que 70%, né, são 72% para ser mais preciso, são contra as religiões afro-brasileiras. Então, aqui em Petrópolis, por exemplo, a gente tem vários casos já de pessoas que sofreram intolerância religiosa e que tiveram suas casas invadidas. Incendiadas às vezes. Tiveram problemas hoje que tiveram que se adequar a uma lei que é inconstitucional, que não se aplica nas questões religiosas. Então, nós, enquanto grupo, Povo do Santo contra a Intolerância, que é apartidário, não tem ligação nenhuma com a questão político-partidária, mas tem um cunho político e social onde os adeptos, simpatizantes, né? Vale ressaltar que não é só pai de santo, sim, adepto, né? Geralmente quem vai são os consulentes, são as pessoas, os clientes, né, que alguns lugares chamam como clientes, e que seguem a religião e que têm uma preocupação de haver uma discriminação. Né? Hoje eu fiz questão de vir de branco, colocar o meu ilequê. Isso a gente teve um caso há pouco tempo da Kailane, só porque ela estava de branco e estava com o fio de contas dela, que representa a ligação dela com o seu orixá. Uhum. Ela sofreu uma pedrada, sofreu uma agressão física. Bem divulgado. Que estava aí, e a gente tem casos aqui em Petrópolis de não só agressão física, mas principalmente demonização. Então, quando a gente fala de intolerância religiosa, que não é briga de vizinho, isso que a gente, quando vai registrar, isso é um crime inafiançável. A pessoa tem que saber que quando você agredir fisicamente é uma agressão. Quando você agride fisicamente e isso tem uma conotação... Uma motivação de um preconceito, isso tem uma agressão física, moral, psicológica e espiritual. Perfeito. Porque do momento que você demoniza a religião do outro, você diz que tudo que vem do outro é ruim. Perfeito. E isso tem muito a ver também com o momento que a gente está passando, de um narcisismo profundo, onde tudo que é diferente de mim não presta. E a gente vê isso nas redes sociais e vê isso principalmente nas ruas. O convívio como um todo. É onde eu queria chegar. A gente sabe que do preconceito nasce a discriminação, da discriminação nasce a intolerância, que talvez seja o último limite até o ponto da violência, da agressão, do desrespeito efetivo. Todos são formas de violência, mas a gente já está falando de intolerância, o que é muito ruim, que é o passo final do preconceito, perfeito, mas também é o passo mais evidente que nos permite mostrar que o problema existe. Porque tem muita hipocrisia em dizer que, não, no Brasil não tem racismo, isso é mentira. É mentira. Pelo amor de Deus. É mentira. No Brasil não tem intolerância religiosa. Pelo amor de Deus, outra mentira. E a gente sabe que isso passa por diversos setores da sociedade. Hoje, na coluna de cidadania, daqui a pouco a gente vai falar sobre a questão LGBT, a questão do homossexualismo. A gente lembra aí de um pastor, sem generalizar para a religião, claro, para o culto pentecostal, não pentecostal, evangélico como um todo, mas um pastor chutou uma santa, ou seja, ele agrediu a religião católica. Porém,
Em grande maioria, até redundante falar isso, os maiores atos de violência são sempre com as religiões de origem afro-brasileira. Os números mostram isso. Você acha que é porque, além de ter uma dúvida, uma mistificação em torno do que é a religião afro-brasileira, tem um fundo de preconceito, de racismo? Com certeza. A base da intolerância nos estudos hoje apontam que a base é o racismo. Então, tudo que vem do negro ou vem do índio, ele não presta. Tudo que vem de coisas relacionadas à matriz africana ou ameríndia, ela não presta. Isso não é de agora. Isso aí já é de desde o descobrimento, eu acho, do Brasil, e nós estamos vivendo ainda 500, 600 anos de preconceito. Por quê? Porque as religiões afro-brasileiras elas são de matriz africana e ameríndia. Sim. Então, quando a gente fala desses povos, existe um racismo não velado, mas um racismo declarado que diz isso, esse discurso de ódio, e isso fica muito bem claro. E, além disso, o que ajuda a reforçar também é a questão do mercado religioso, principalmente praticado por alguns segmentos religiosos proselitistas, onde buscam cada vez mais angariar fiéis, e isso tem estudos da PUC, da Faculdade de Teologia Umbandista, onde apontam que a divisão do mercado religioso, você precisa angariar mais gente para você poder ganhar mais dinheiro e aumentar cada vez mais a sua riqueza própria. A maior forma de, infelizmente, ainda numa humanidade não tão desenvolvida, independente de religião, mas do lado humano, a maior forma de aglutinar a gente é pregando ódio. É criando um inimigo comum. Infelizmente, as pessoas ainda compram essa... E não só ódio, mas a diminuição do outro. Quando eu digo, eu demonizo o outro ou a cultura do outro, eu digo isso. Então, falsamente. Isso é uma estratégia de mercado mesmo, que religioso. Usou, que outros exatamente. Bizarros da história. Exatamente. E aí você diminui o outro para você dizer que você é o limpinho e você é o cheiroso, que você é o de Deus. E, na verdade, quando você olha para as religiões afro-brasileiras, eles não têm só um Deus. Ele tem Deus, tem deuses e tem deusas. E focados nas forças da natureza. E existe uma diversidade profunda. Então, quando a gente fala povo do santo, nós estamos falando dos candomblés. Quando eu falo dos candomblés, estou falando do queto, do banto, do jeje, que foram as três principais etnias que vieram da África para cá. Quando eu estou falando das umbandas, das várias maneiras de se fazer umbanda, desde que se aproxima mais do negro, passando pelo índio, até aquelas umbandas que estão ligadas mais à questão do branco. Por exemplo, a umbanda cristã, a umbanda branca. Sim. E aí, dentro dessa diversidade, isso é o próprio retrato do povo brasileiro. A gente tem algumas fotos aqui das reuniões que o movimento Povo do Santo contra a Intolerância Religiosa de Petrópolis tem realizado. Está aí uma, tive até a chance de participar. Está ali o nosso Pedro Nogueira, grande companheiro. Isso aí, meu pai de santo, meu pai é Babami. E a gente tem visto que vários representantes de terreiros, de barracões, têm participado desse movimento. Qual é o passo inicial que vocês analisam como fundamental para tentar superar esse tipo de problema? Não só superar, mas evidenciar, mostrar que acontece em Petrópolis, para a partir daí poder conscientizar o povo sobre o que de fato são as religiões afro-brasileiras. Perfeito. O primeiro passo que a gente entende é de nós sermos reconhecidos pela sociedade e pelo poder público como propriedade imaterial, propriedade não, como patrimônio cultural. Isso, patrimônio imaterial cultural, porque quando a gente está falando das matrizes formadoras do povo brasileiro, do negro, do índio e do branco, quando nós estamos falando de religiões afro-brasileiras, nós não estamos falando somente de religião, mas nós estamos falando da cultura que aquele povo manteve, que a religião manteve durante esse tempo todo, passando através da oralidade. Então, muita coisa do banto, muita coisa do queto, muita coisa
do índio, nós sabemos por que as religiões afro-brasileiras mantiveram esse conhecimento. Isso, e foram passados geração para geração através de uma oralidade. E isso é muito importante, porque quando a gente está falando de religião, nós não estamos falando só de religião, nós estamos falando de cultura, e cultura do nosso povo, do povo brasileiro, e essa é o primeiro passo que a gente quer ser reconhecido com essa relevância. O segundo passo, nós estamos fazendo um abaixo-assinado para levar junto ao poder municipal, para que seja, aí no segundo passo, depois de nós sermos reconhecidos, nós não queremos tomar o espaço de nenhuma outra religião. Nós queremos assumir o espaço que nos é devido, enquanto povo, enquanto tradição. Nós temos esse direito e nós vamos lutar por isso. Então, esse primeiro passo vamos fazer um abaixo-assinado para sermos reconhecidos, e o segundo passo, para que seja criada uma comissão municipal contra a intolerância, assim como existe a Comissão da Verdade. Qual é o objetivo dessa comissão? De fortalecer esse movimento e, de alguma maneira, apoiar para que não haja evolução dos casos de intolerância, como está acontecendo no município de Petrópolis. Perfeito, muito bom. Então, o caminho é incentivar cada vez mais políticas e ações dentro das escolas, nas comunidades, dentro das instituições religiosas e na sociedade como um todo, para que entendam que o que o povo no santo quer é justamente igualdade e respeito, como as outras religiões às vezes têm. Então, dentro do grupo, existe um pilar onde a gente atua de forma política para poder ter esse reconhecimento público. O segundo pilar, nós vamos estar falando da questão da educação. Então, quando vai se falar de educação religiosa no município de Petrópolis, isso já existe. É uma disciplina por lei municipal. Quem que vai falar das religiões afro-brasileiras? Geralmente é uma pessoa de fora, é uma pessoa que não é, às vezes, nem teólogo, sim, que não tem um conhecimento mínimo da religião, e sempre quando fala, é sempre alguém de fora que fala das religiões afro-brasileiras. Então, a ideia é a gente participar dentro da questão da educação e fazermos uma cartilha orientativa para os docentes, para eles poderem se basear, darem aula baseado no ponto de vista de dentro e não no ponto de vista de fora. Perfeito. E um outro pilar também que a gente considera importante é a questão artística cultural. Então, o nosso projeto, a gente tem um projeto para fazer uma afoxé em Petrópolis, já temos hoje o reconhecimento na semana do 20 de novembro, da Consciência Negra, já tivemos uma semana ano passado voltada para isso, mas a gente está querendo colocar o bloco na rua, mostrar, porque quando a pessoa que é das religiões afro-brasileiras vai falar no censo, se você olhar o censo fala que a maior parte dos brasileiros são católicos, apostólicos, romanos, sim, não praticantes. Sim. Só que dentro desses católicos não praticantes, você tem... Quem frequenta terreiro. Terreiro, por exemplo, a mãe menininha falava que era católica. Sim. Mas dentro disso, além dessa questão, quando ele se diz não praticante, ele pode dizer, às vezes ele é da religião afro e ele diz que ele é espírita, por exemplo. Sim. Então, nosso projeto artístico justamente é para mostrar, botar o bloco na rua e fazer com que o povo do santo coloque a sua cara. Perfeito, Wagner. Acho bom? que o grupo está de parabéns. Muito obrigado pela entrevista. Acho que esclareceu muito para quem ainda tem dúvida do que é esse movimento, do que defende as religiões afro-brasileiras, e deixa o contato para quem quiser entrar. Isso, pode procurar lá na página do Facebook Povo do Santo contra a Intolerância, Grupo Petrópolis. Tem o nosso WhatsApp que a gente vai divulgar no blog do programa também, na página do programa. Perfeito. E nós estamos fazendo um abaixo-assinado, você que nesse momento está vendo a gente está conclamando você que é adepto das religiões afro-brasileiras ou simpatizante, que gostaria de nos ajudar nessa causa, que procurasse, por exemplo, alguns postos que nós temos, da Clotilde na Travessa Prudente Aguiar, ou no Alto da Serra, lá no IAM, ou procurar a gente no Facebook,
Povo do Santo contra a Intolerância, Grupo Petrópolis, ou no próprio página do programa no Facebook. Perfeito. Também você vai ter informações e que puder dar a sua, é só uma assinatura, o seu documento e o lugar onde você frequenta, é só isso, para a gente poder levar isso para o prefeito, levar isso para o poder municipal, para a gente ser reconhecido publicamente pela sociedade como religião e como povo do bem, como povo de paz, como cultura e como formador do povo brasileiro. Perfeito. Wagner, muito obrigado. Parabéns novamente pelo trabalho. O programa está aberto. Eu que agradeço. Tá, muito obrigado. Fica aí o recado. É sempre bom a gente discutir que religião não tem nada a ver com doutrinação, quando a gente pensa no aspecto do bem, no aspecto social. Mas é fundamental que a gente reconheça a contribuição de todas elas, culturalmente, socialmente, espiritualmente, para que não haja nenhum debate intolerante, discriminatório e preconceituoso. Igualdade nasce a partir do momento que a gente reconhece que nós somos iguais justamente por sermos diferentes. Não diferentes numa medida de pior ou melhor, mas diferentes em beleza, em pluralidade, que é o que nos faz humanos, que é o que nos faz humanidade, sociedade, mundo, planeta. Tá bom? A gente volta logo mais com o programa Falando Sério. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a dengue. Ele traz um problema ainda maior que pode estar batendo na porta de casa, o Zika vírus. E esse vírus, se contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente. Combatendo o mosquito. E isso é urgente. É preciso pensar em todas as possibilidades de água parada perto de você. 80% dos criadores do mosquito estão nas residências. Faça a sua parte. Vamos destruir o mosquito. E lembre-se de que mulheres grávidas têm que ter cuidados redobrados. Usar repelentes apropriados. Vestir roupas compridas e ficar longe de possíveis criadouros. Incentive seus amigos e sua família a entrarem nesse combate. Unidos na maior corrente da saúde da história do Brasil. Se esse mosquito faz mal para as nossas crianças, ele não pode nascer. E pode ter certeza, o mosquito não é mais forte que o país inteiro. Se a vida fez você parar de estudar, mas você tem coração de estudante, vamos começar de novo. Procure a escola mais próxima e matricule-se. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. De volta com o programa Falando Sério e você participa conosco pelo Facebook Falando Sério Petrópolis. Tem também as reprises no YouTube, Twitter e tudo que você pode utilizar para entrar em contato conosco, dar sugestão de pauta ou pedir um espaço para divulgar alguma iniciativa na nossa cidade. Comigo agora, coluna de saúde com o professor Estevão Scudesi. Tudo bom, Estevão? Tudo ótimo. Mais uma vez, hoje você vem falar de um tema que é muito discutido, que é a caminhada, os benefícios da caminhada para as pessoas. Isso aí, Yuri. Muito bom. Gera dúvidas. As pessoas perguntam, realmente a caminhada faz efeito? E, na verdade, lembrando que esse tema foi uma sugestão de telespectador. Ó, que bom, é isso que eu tô falando, tá lá o Facebook, mas pode parar na rua também e falar. E é um tema que gera muita dúvida, como você falou, né? As pessoas perguntam, mas realmente a caminhada é eficiente como forma de prática de exercício? Com certeza que é, né? Eu já começo dizendo que é. E principalmente para aquela pessoa que não está acostumada a fazer atividade física, está um tempo parada, e quer ingressar num programa de atividade física, pode começar muito bem por uma caminhada. Mas aí tem algumas questões, como sempre, que você precisa fazer antes. Com certeza. Roupa, médico, com certeza. Tem um protocolo. Primeira coisa, assim, com certeza seria buscar orientação médica. E esse médico ele vai ter que fazer uma conduta pré-participativa dessa atividade.
Será que essa pessoa tem histórico de evento cardiovascular na família? Se essa pessoa tem um histórico de doença? Se ela está muitos anos parada? Então, existe toda uma conduta, vai passar por uma bateria de exames, né? E para verificar se ela está num grupo de risco, vai responder alguns questionários, ver se ela está num grupo de risco ou se ela realmente pode começar já no dia seguinte que sai do médico a iniciar a prática da caminhada. Aí, a partir daí, a gente vai para a segunda pergunta. Quem é que pode fazer caminhada, então? Todo mundo, mas em medidas diferentes? Com certeza. Todo mundo pode fazer a caminhada. Afinal de contas, o corpo humano ele foi feito para caminhar, né? Na postura bípede. A gente, ao longo da evolução, aí, a gente está acostumado e é uma prática tão simples, né? Se a gente parar para pensar, o ser humano, realmente, o esqueleto humano foi feito para caminhar. E não para ficar sentado horas a fio. Não é verdade? Não para ficar deitado horas a fio. Caminhada, sem dúvida, é uma estratégia muito interessante para quem quer começar uma prática de atividade regular. Interessante lembrar também o seguinte, que a caminhada, você caminha para ir, por exemplo, na padaria, ir ao banco, aqui no centro de Petrópolis, que né, muita gente faz muita coisa a pé, né? Sim. Mas a diferença de fazer uma caminhada com o exercício de caminhar para o banco, por exemplo, é que o exercício ele tem um tempo programado, um objetivo, né? Ele tem um horário, ele tem uma rotina a ser seguida. Então, ele é algo que é programado com determinado objetivo, que vai ser programado muito provavelmente pelo professor de educação física. Afinal de contas, é quem vai orientar o início da caminhada dessa pessoa. Então, também é outra dica. Quem está querendo começar, já foi no médico, está tudo ok, procure um profissional da área de educação física para começar essa caminhada com objetivos que estão definidos como metas que vão ser alcançados ao longo do tempo. É diferente. Eu caminho muito porque meu trabalho, eu já faço uma caminhada diária. Meu trabalho já cobra de mim um exercício físico absurdo. Às vezes a pessoa, o cara é carteiro, o cara é auxiliar, entrega as coisas por aí, boy, tudo isso. Eu já ando muito. Mas existe uma diferença entre eu andar todo dia ali, 1 hora, um circuito específico, e eu ter um programa de caminhada para emagrecer, para cuidar da minha parte cardiovascular. Exatamente. É isso, então não adianta você trabalhar andando ou fazendo outro tipo de atividade que você de fato não está fazendo algo talvez favorável para a sua saúde. Você ter uma atividade grande ao ponto de você, na sua prática laboral, caminhar como carteiro, boy, ou a pessoa que anda muito no shopping, por exemplo, mas ela não tem um cunho de atividade física como exercício físico. No qual você no shopping você para ver vitrine, o carteiro para entregar uma carta, então ele não é uma prática totalmente voltada para o gasto energético, voltada para a fadiga muscular, nem a resistência cardiorrespiratória. Porque se para e anda, né, acaba atrapalhando um pouquinho, embora isso já é melhor do que passar o dia inteiro sentado numa poltrona. Porém, o exercício não, ele tem objetivo. Por exemplo, vou sair daqui e vou lá na catedral. Aí amanhã eu ando mais um pouco. Agora, amanhã eu ando mais 20%. E eu anoto o tempo. Tem a ver com hora também? De manhã, à tarde, à noite? Com certeza. Por quê? Bom, vamos começar então pelo risco, né? Se a gente for falar, quando a gente fala de horário da manhã, os dados da American Heart Association, que é uma associação de coração norte-americana, né? As estatísticas mostram que a maioria dos eventos de morte súbita e infarto acontecem entre 6 e 8 da manhã. Se a pessoa é uma pessoa com histórico de doença coronariana, é uma pessoa com pressão alta, eu não recomendaria andar nos primeiros horários da manhã. Entendi. Por uma série de fatores, o nosso sangue está com uma viscosidade um pouco alterada, então tem alguns problemas a serem considerados. A perfil hormonal. Então, essa pessoa se daria de uma forma mais segura caminhando a partir da tarde e à noite, entendeu? Porque o exercício físico por si só acaba sendo um agente estressor do sistema cardiovascular. Se esse sistema cardiovascular não está apto, preparado para segurar o baque, pode acontecer um evento e as estatísticas mostram de 6 a 8 da manhã. É um momento complicado. De outro jeito, o melhor horário é esse. Pessoa saudável, melhor horário sem dúvida, porque a rua ainda não está poluída, o trânsito está pouco nesse horário, não é verdade? Bom, tem poucos transeuntes na calçada. Agora, à noite, muita gente adora caminhar. Agora, isso vai depender também da rotina, como que é a rotina. Trabalho, às vezes a pessoa só tem ali o horário antes do almoço, então vai ter que ser o jeito. E o número de vezes na semana, tá? Eu sei que a gente está falando aqui que tem que ir no médico, tem que acompanhar o professor, mas tem gente que acha que andar todo dia faz bem. Tem gente que vai uma vez na semana e quer um resultado. Qual seria uma média adequada? Vamos lá. Até o Colégio Americano de Medicina do Esporte recomenda algo em torno de 150 minutos semanais para a pessoa se manter ativa. Tá? Então, assim, pensando em linhas gerais, uma pessoa sedentária hoje,
3 vezes na semana, 40, 50 minutos para fechar esses 150 por semana, ou diariamente, ali de segunda a sexta, 30 minutinhos do dia, numa caminhada. Outra pergunta interessante é o seguinte, qual a intensidade, né? Anda rápido, anda devagar, né? Bom, em geral, a gente sabe que os efeitos maiores da caminhada vão se dar através de uma caminhada um pouco mais vigorosa, daquela que a pessoa vai tentar conversar com a pessoa do lado e vai ter uma certa dificuldade para manter uma conversa, né? Outro detalhe interessante é o calçado, né? O tênis não pode nem ser muito duro, a sola nem muito reta, porque o pé tem um arco que tem que ser respeitado, uma curvatura. E isso tem toda uma musculatura, tendões ali. Muita gente acaba com fascite plantar por usar sandália rasteira ou tênis muito duro, rasteiro, liso. Aí observar também a vestimenta, o calçado. Perfeito. Pensando no emagrecimento, para fechar, seria algo mais intenso. A gente está falando aí de 250 minutos semanais, coisa em torno de 40, 50 minutos por dia de caminhada vigorosa, aliado a um programa de educação alimentar, procurando um nutricionista, obviamente, né? Agora, tem que procurar o professor para saber exatamente o que encaixa para você. Perfeito, Estevão. Acho que esclareceu bem. A gente tem esse mito, né? Eu trabalho andando muito, eu estou tranquilo, eu estou cuidando da minha saúde. Tem algumas especificações que, às vezes, não é nem só pela questão da saúde em si, porque tem muita gente que esquece disso na hora de querer emagrecer, mas também até pelo resultado. Sim. Você quer ter resultado, quer manter a saúde. Não adianta você ter o resultado e ficar doente. Sim. Não adianta, você tem que saber casar as coisas e para isso tem que procurar um profissional, não adianta. Tem que procurar. Um detalhe importante que faltou é o seguinte, usar marcação, por exemplo, tempo e distância, porque isso vai te manter motivado. Não adianta sair andando de qualquer jeito. Usa uma marcação e um tempo que já vai melhorar bastante. Já vê que você alcançou o objetivo. Exatamente. Tá ótimo, Estevão. Semana que vem ou quinta a gente está de volta. Isso. Trazendo aí as novidades da coluna de saúde. Ótimo. Foi um prazer. Um abraço, tá? Obrigado. Logo mais a gente volta com Gabriela Maldonado na coluna de cidadania. Até lá. José tem 9 anos e tem sua infância destruída trabalhando em uma carvoaria. Isso precisa mudar. Trabalho infantil. Você não vê, mas existe. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a dengue. Ele traz um problema ainda maior que pode estar batendo na porta de casa, o Zika vírus. E esse vírus, se contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente. Combatendo o mosquito. E isso é urgente. É preciso pensar em todas as possibilidades de água parada perto de você. 80% dos criadores do mosquito estão nas residências. Faça a sua parte. Vamos destruir o mosquito. E lembre-se de que mulheres grávidas têm que ter cuidados redobrados. Usar repelentes apropriados, vestir roupas compridas e ficar longe de possíveis criadores. Incentive seus amigos e sua família a entrarem nesse combate, unidos na maior corrente da saúde da história do Brasil. Se esse mosquito faz mal para as nossas crianças, ele não pode nascer. E pode ter certeza, o mosquito não é mais forte que o país inteiro. Voltamos com o programa Falando Sério e lembrando que você participa conosco pelo Facebook e pelo YouTube, Falando Sério Petrópolis. Não esqueça, participe conosco. Gabriela Maldonado, advogada, boa tarde. Falando sobre cidadania. Qual o tema que você nos traz hoje? União estável. União estável, aquela discussão, o que é casamento, o que é união estável. Exatamente. Tem um debate em torno disso. Exatamente. 3 pontos assim que eu acho que são bem específicos de diferença entre casamento e união estável é que o casamento você tem um efeito imediato. A união estável, ela é após um período determinado, que na verdade a lei também não determina esse período. De comprometimento. Pode ser um namoro, pode ser um noivado, pode ser... E você também não necessariamente precisa residir no mesmo imóvel da pessoa, já tem decisões judiciais referente a isso. Que haja aquele intuito de constituir família, sim, de responsabilidades mútuas, de adquirir patrimônio junto e responsabilidades juntas. Na verdade, o reconhecimento da união estável, no sentido de realmente de reconhecimento, ele é subjetivo. Depende, né, do juiz, da defesa. Eu tracei aqui algumas coisas que basicamente podem... o que a gente está falando? É aquele casal que está junto,
e às vezes tem um problema ali, tanto de filho que teve, aí tem a questão da guarda, de bens que construíram conjunto. Tem a diferença se você está casado perante o juiz ou na igreja, que todo aquele processo burocrático, ou se você tem uma união estável que, por mais que você foi no cartório ou não, você consegue mostrar perante a justiça de que você tem uma ligação com aquela pessoa, é isso? Exatamente. Isso, na hora dessa briga que às vezes acontece entre casal, num processo litigioso, pesa. Na verdade, qual é a preocupação que você tem de determinar se existe a constituição de um casamento ou se existe a constituição de uma união estável? É numa futura ruptura daquela relação, Sim. né? Essa é a preocupação. A nível de patrimônio e de responsabilidade que existe entre o casal, né? Então, o casamento te dá a oportunidade de você escolher qual é a comunhão que você quer entre a pessoa, a responsabilidade que você quer, se ela tem direito à sua herança, se ela tem direito ao patrimônio que foi adquirido naquele momento. Porque tem decisões, por exemplo, de casamento, de comunhão entre duas pessoas. Por exemplo, eu casei com você, ou eu tenho uma união estável. Você adquire uma empresa que não tem nada a ver comigo porque eu tenho o meu trabalho fora aquilo, eu posso, numa separação, numa futura separação, pedir cotas da sua empresa, por exemplo. Então, é importante que a pessoa que está constituindo uma relação pense nessas obrigações. Nessas possibilidades. Que na verdade são obrigações patrimoniais, né? Sim. Mas, quando se trata de dinheiro, acho que todo mundo fica preocupado, né? Então, no casamento, você coloca a regra do jogo antes, durante o casamento. Na união estável, você tem mais flexibilidade. A união estável, ela necessariamente é pela comunhão parcial de bens. Tá? Então você pode determinar ela depois com uma ação declaratória de união estável perante o juiz, para você poder adquirir algum direito que não ficou claro a respeito de um patrimônio, alguma coisa assim. Ou, de antemão, você começou a ter um relacionamento com alguém, você vai no cartório e faz uma escritura declaratória de união estável, entendeu? Para não correr o risco também de ter alguns problemas. Você pode também, se você fizer uma escritura declaratória, por exemplo, em cartório extrajudicial, que a gente chama, você pode fazer uma dissolução, uma comunhão de separação total de bens. Você também pode optar por isso. Sim. Se for pela regra geral, você vai pela comunhão parcial, ou seja, se você adquirir o patrimônio na constância daquela relação, provavelmente aquele patrimônio vai se comunicar. Sim. Mas tem algumas diferenças interessantes. Eu acho importante também comentar que também tem decisões a respeito disso, que na verdade já tem até lei, que uma pessoa acima de 70 anos que ela adquire uma relação de união estável, necessariamente é separação total de bens, que é uma preocupação que o Estado tem de que uma pessoa mais velha se relacione com uma muito mais nova no intuito de se adquirir daqueles bens. Mas já tem decisão de que ficou comprovado de que a pessoa que teve relação com um senhor ou uma senhora de 70 anos, que ela também fez jus àquela... Contribuiu à riqueza, exatamente, ao patrimônio. Contribuiu, ela tem direito. Na verdade, o direito ele é humanas, né? Então, às vezes você tem uma lei determinada, mas você pode tentar melhorar aquilo em algum sentido. Isso né? entra também numa outra discussão que é latente e deu um debate grande aí no país, que é a união estável, o casamento, os dois, já que é viável, entre pessoas do mesmo sexo. Que mudança veio? Você teve uma decisão do Conselho Nacional de Justiça, aí depois antes disso você teve o Supremo reconhecendo a união. A primeira decisão que teve favorável foi em 2011 pelo STF. Logo depois veio o STJ e logo depois se consolidou com uma resolução pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Na verdade, você está assegurando ao casal homoafetivo, né, de pessoas com o mesmo sexo se relacionando, delas terem direito que são as regras gerais de um relacionamento entre homem e mulher, a herança, a previdência, a adoção de filho, a propriedade, a sucessão, entendeu? Então, eu acho que foi um grande mérito. Um grande avanço. E que muitos países não possuem. Às vezes a gente tem essa concepção, desculpa o termo, mas de vira-lata, que no país nada dá certo, que o Brasil é uma piada. E não para olhar o que acontece nos outros países. Exatamente. O Brasil é avançado em diversas questões. Como a gente fala até da questão do voto, da urna eletrônica. Por que o Brasil é um dos únicos países que usa urna eletrônica? Porque foi um país que se democratizou tardiamente. Logo, ele pôde pegar o que tinha de melhor. É o caso da nossa Constituição. Por que nossa Constituição é dita tão boa assim? Porque ela foi feita tardiamente. Então, ela absorveu o que tinha de mais moderno. Pegando
esse nicho aí do que você está dizendo, na verdade, a gente está numa sociedade relativamente nova, né? Em comparação com países da Europa e outros países mais antigos, e foi o que você falou, como a gente está numa democracia nova, você tem como ter regras boas. Exatamente. Avançado. E eu acho que no direito tem muita coisa avançada, assim. E nós vamos continuar falando aqui. Quinta-feira você está conosco. Como sempre. Coluna de Cidadania, trazendo temas importantes. Isso é uma coisa que gera dúvida sempre. E também deixar aberto que qualquer dúvida que se tenha, o programa tá para ajudar a comunidade petropolitana, né? Manda uma mensagem que a gente tá aí para ajudar. Perfeito, Gabriela. Muito obrigado, tá? Nada. E a gente volta na quinta-feira, às 17h15, com o programa Falando Sério. Até lá.